Olá, amores! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Dandara Shekinah e estamos nós aqui para mais uma leitura. Bora ver o que sai daqui hoje, né? Sextou, eu hoje estou até numa beca mais descontraída. Aliás, eu tô querendo umas becas mais descontraídas. Acho que, principalmente no inverno, acho que eu tô ficando muito engomadinha. E eu não tenho nada de engomadinha. Embora eu goste de puxar assim para aquele lado meio pink dark, sabe? Eu gosto de puxar pro lado fofinho e também pro lado mais, sei lá, dark rock ou algo do tipo. Enfim, eu gosto de mesclar luz e sombra, que aliás todos somos, né? Todos somos luz e sombra. Hoje mesmo eu conversei com uma pessoa que já até virou minha amiga, mas que é lá de onde eu passo pelo psiquiatra. E eu fui meio mal atendida no WhatsApp lá, assim, não é mal atendida, mas sabe? E aí eu mandei mensagem para ela no paralelo, né? Quem que é a bênção que tá no atendimento aí agora? Porque o bicho tá pegando. E aí a gente trocou uma ideia rapidinho ali, eu falei para ela, hoje eu tô virada no giraia. Tem dia que a gente tá assim, né? Quem que é essa bênção que tá aí hoje, com essa má vontade? A gente é assim, né, meu povo? Vamos ser honestos. Ninguém é bonzinho o tempo todo. Tem hora que a gente fica pé da vida mesmo, né? Eu tomo muito cuidado em muito menos, é claro, eu não faço mal para ninguém, pelo menos não intencionalmente. Às vezes a gente até acaba prejudicando alguém sem querer, né? E quando a gente percebe, a gente faz o que pode para consertar, claro. Mas eu nem desejo mal para ninguém. Deus que me perdoe. Isso não passa pela minha cabeça. Mas isso não significa que eu não olhe para aquela mensagem pela metade e diga assim, ô bênção de Deus, tu não tá passando o que eu tô passando, né? Tu tá aí sentadinha na cadeirinha, sem saber o que tá acontecendo lá de cá. Tenha só um tiquinho, finge pelo menos, um tiquinho de empatia, né? Só finge, faz de conta. Não, eu entendo, mas é que pelo menos você tá fingindo alguma empatia, já é alguma coisa, né? E aí eu fico pé da vida. Pé da vida. Eu falo, nossa, que ódio. Tô com vontade de esfregar o nariz de uma pessoa dessa no asfalto quente. É assim que a gente fala, porque a gente só delira, né? Mas olha aí, me assombra. Fico pé da vida mesmo. Ué, inclusive, olha que louco isso. Eu pensei em falar sobre isso e já tinha esquecido, porque a minha cabeça de ontem para hoje tá pipocando de ideias e enfim. E hoje, quando eu ouvi o evangelho do dia, que eu ouço lá da Igreja Católica, não porque é o evangelho da Igreja Católica, mas porque é uma maneira randômica de eu ouvir o evangelho do dia. E no evangelho de hoje, contou lá que Jesus queria figos e foi até uma figueira e chegou lá e só tinha folha, não tinha figo. E aí ele disse para a figueira que ninguém nunca venha a comer dos teus frutos. E foram embora. E aí quando chegaram em Jerusalém, foi o dia daquele auê nas barracas dos mercadores do templo, né? Ele não deixava ninguém carregar nada, ele meteu o pé em tudo, ele meteu a boca. E aí depois, na volta, a figueira estava seca, morta. Então, aí depois, claro, teve o ensinamento ali, que aí ele já, acho que ele já estava mais manso, né? Ele já estava mais manso no final do dia. Aí ele foi dar aquela explicação, que tudo aquilo que se pedir, crendo que recebeu, né? Crendo que já recebeu, vai receber. É aquele ensinamento, né? Que a gente já falou sobre ele aqui muitas vezes, inclusive sobre a questão dos tempos verbais, super importante, tudo a ver com mecânica quântica, com manifestação, né?
Mas o engraçado é que eu prestei atenção nisso. Ele quis o figo, não tinha figo, ele amaldiçoou a figueira. Aí ele foi para a cidade, pronto. A paciência dele estava zero. Então, quando eu estava terminando de escutar, antes até dos ensinamentos, eu estava dando risada, porque eu pensei, Jesus naquele dia estava virado no giraia, gente. Nem a pobrezinha da figueira ele não perdoou. E ele tinha força para isso, fazer o quê? Né? Agora, ninguém tá aqui para julgar ninguém, muito menos julgar Jesus, né? Porque eu ia falar para ele, ô Jesus, tá louco, tadinho da figueira, né? Judiação, pô. Agora, os mercadores do templo eu ia dar maior apoio. Só que eu fiquei rindo assim, Jesus naquele dia ele estava virado no giraia. E, gente, Jesus também tinha ego. Ele estava humano. É inerente à condição humana ter ego. Não tem como ser humano e não ter ego. Então, aquele dia, acho que ele estava cansado de alguma coisa, o ego dele falou mais alto em alguns momentos. Principalmente no que se refere à figueira, coitadinha. Né? Mas ele estava virado no giraia. A gente, e sem fazer, como diz, saindo dessa parte aqui que eu tô levando na brincadeira, porque eu levo mesmo, porque eu e o mano, a gente dá altas risadas aqui, né? Quando eu falei pra ele, eita, que tu tá virado no giraia aquele dia, hein? Ele falou pra mim, tu não tem nem noção. Ainda bem que foi só a figueira. Então, aqui é assim, né? É a intimidade, é aquilo que eu já falei pra vocês aqui no canal também. Gente, vamos trazer espiritualidade pra vida real. Não é a gente aqui e eles lá em cima, não é isso, né? Então, o lado sombra ali falou mais alto. Quando a gente até sai desse lado da brincadeira, a gente pega, por exemplo, quando se diz que Jesus chegou, a angústia dele era tamanha, né? Ali, prestes a ser crucificado, que ele chegou a suar sangue. Eu não sei se é suar, né, transpirar sangue, eu não sei se isso existe ao pé da letra, mas não importa. Importa é que ali ele estava terrivelmente angustiado. Angústia é ego. E nem ele conseguiu escapar disso. O que consta também que ele pediu? Pai, afasta de mim esse cálice. Ele queria poder não ter que passar por tudo aquilo. Porque o ego dele, a criança interior dele, do ser humano que ele era, que ele estava naquele momento, estava sofrendo. Né? E tudo faz parte. A dor, a raiva, o estresse, a tristeza, tudo faz parte, né? Então, ontem eu bati muito nessa tecla, assim, das coisas que a gente tem que encarar, né? Que a gente ainda não conseguiu encarar na gente mesmo, que a gente tem que encarar. Vocês não têm noção, eu vivo me cutucando. Às vezes eu dou um cutucão que eu falo, opa, pera, respira. Amanhã a gente vê isso de novo, porque hoje doeu muito. Hoje não dou conta de encarar, não. Mas daqui a pouco eu vou lá e cutuco de novo, deixo quieto. Não. Porque deixar quieto não adianta. Deixar quieto é querer se enganar. E quanto mais autoconhecimento a gente tem, mais poder a gente tem. Conhecimento é poder. Autoconhecimento é mais poder ainda. Então, eu já quero até dar um spoiler para vocês, baseado em tudo que foi falado no susto aqui, desde que eu dei o play nesse vídeo, eu já tô criando digamos assim, um quadro novo aqui pro canal, uma nova tiragem, com um novo objetivo. Essas tiragens aqui rola muito autoconhecimento também, expansão de consciência, é claro. Esse é o objetivo do canal. Mas eu quero criar um quadro especificamente para isso. Sabe essa coisa que eu falei? Tem coisa que eu vou lá e me cutuco?
para ver se eu dou conta de encarar. Só que tem dia que você não dá conta de encarar, mas aí você deixa para depois, aí você cutuca mais um pouquinho. Opa, ainda não, mas quase. Até que um dia você dá conta de encarar. Aí vai lá e encara. Não foge, não. Quanto antes você encarar o que você não consegue encarar, é o quanto antes você desmistifica isso. Sabe aquela coisa de ter medo de entrar no quarto escuro por causa dos fantasmas? Quando você arruma coragem e entra no quarto escuro, muito provavelmente não tem fantasma nenhum ali. Tem, né? Ilusões de luz e sombra, tem móveis cobertos com lençol, roupa esquecida no encosto de uma cadeira, né? É mais ou menos isso quando a gente embarca no autoconhecimento também. Então, eu não sei ainda quando exatamente que eu vou trazer. Eu preciso estruturar, né? Saber como que eu vou fazer. Porque vai ter que ter uma estrutura mínima, porque não é simplesmente sentar aqui e fazer uma tiragem intuitiva. O que acontecer, aconteceu, né? É uma tiragem com um objetivo específico, então eu tenho que ter um mínimo de método para eu saber que baralhos eu vou usar, né? Para eu não ficar perdidaça aqui. Eu tenho que estar direcionada. Eu vou funcionar aqui como um espelho para você, quase como se fosse uma terapia, uma sessão de terapia, né? Claro que uns vão se reconhecer naquilo que está sendo apontado naquela tiragem, outros não, do mesmo jeito que é aqui. Mas eu já tenho até, se rolar, e eu acho que vai, eu já tenho até o título. Prazer em me conhecer. Eu quero que você tenha muito prazer em conhecer a si mesma ou a si mesmo. Aqui, através desse canal, com a ajuda desse canal. E ver que realmente o autoconhecimento é um prazer. Tenha prazer em se conhecer. Bora comigo? Tenho certeza. Antes de partir para a tiragem propriamente dita, só quero fazer aquele carinho, aquele agrado que eu falei que eu queria fazer, tá? Ai, meu Deus, eu esqueci o nome da moça, Jesus. Não acredito que eu fiz isso. Não, aguenta aí, gente, eu vou buscar o nome da moça. Eu tive umas interrupções, enquanto eu ia me preparando aqui, eu tive umas interrupções inesperadas e eu tinha certeza que eu não ia esquecer o nome dela, não esqueci. Aguenta aí, já volto. Achei! É o seguinte, falei que eu ia virar beijoqueira aqui, né? Hoje eu quero destacar, primeiramente, duas pessoas que são minhas amigas pessoais, tá? E que vieram do canal. Seguidoras, clientes, e depois a coisa vai indo e tem relacionamentos que estão destinados a ser, né? Essas são duas amigas irmãs que sempre estão marcando presença aqui. A Fabiana, que todo mundo sempre vê aí, a Fabiana comentando, alguma coisa a Fabiana comenta. Inclusive, às vezes, ela traz uns comentários show de bola, coisa muito interessante. E a Sofia? A Sofia bate o carimbinho do coraçãozinho branquinho dela. Quando eu vejo o coraçãozinho branquinho lá, eu sei que é a Sofia. Então, Fabiana, Sofia, amigas pessoais, irmãs de alma, que a vida e o canal e a minha missão me deram. Gratidão por estarem sempre em todos os vídeos, sem exceção. Outra que está em todos os vídeos, sem exceção, eu até já falei o nome dela aqui, mas agora eu vou falar de forma especial, porque eu não estava me referindo diretamente a ela, é a Isabel. A Isabel também bate o carimbinho dela dos coraçõezinhos vermelhos lá em todo santo vídeo. Isabel, isso é lealdade, isso é amizade, isso é amor, isso é gratidão, isso é reciprocidade. Gratidão eterna e infinita, que Deus te abençoe. Outra que também bate o carimbo aqui com muita frequência e comenta muito e conta coisas é a Denise.
Denise, adoro ler seus comentários também, minha querida. Gratidão eterna e infinita. Que bom que você desfruta, que bom que você participa, que você traz feedback. Ave Maria, tá? Assim, meio que no genérico, hoje é isso, tá? Se você não viu o seu nome, bom, a Fabiana e a Sofia já são figurinha carimbada, né? Agora, se você não viu o seu nominho aqui ainda, fica ligada, continua assistindo os vídeos que já você vai ver. Se você tá sempre por aqui, já você vai ver, tá? Agora, hoje, aquela que eu fui lá buscar o nome, que eu não poderia esquecer, é um agradecimento muito especial a Lauriane Claro de Oliveira. Porque no vídeo de ontem, no finzinho do vídeo, eu falei, se você fica até no finalzinho, como eu faço lá nos vídeos da Renata Quadros, do Recontando Quadros, Recontando Casos, que contei um negocinho que ela falava, porque os vídeos muito longos, ela achava que o povo não ia gostar, e o povo pedia mais ainda. Aí eu falei, se você ficou até esse ponto aqui, comenta aí pra mim, pra eu saber que você ficou. Comenta aí pra mim, pode gravar vídeo mais longo. E a Lauriane estava lá, e ela ouviu, e ela respondeu. E ela disse, pode trazer vídeos mais longos. E deixou um coraçãozinho lá. E aí, eu respondi para ela que então, se eu tenho ela do outro lado da tela e querendo ainda mais, eu tenho todos os motivos que eu preciso para continuar em frente. Então, foi muito especial essa resposta. Eu achei, sinceramente, que ou eu não ia receber nada, ou que talvez a Fabiana, ou a Sofia, não achei que não, porque a Sofia é mais calada. A Sofia é mais na dela. Mesmo que ela visse, ela não ia falar. Mas quando eu vi... né, Lauriane, bom, ela deve estar por aqui, mas eu não é um nome que eu tenho visto assim, com essa frequência que tenha me chamado a atenção. Então, quando veio justamente de uma pessoa que não é minha amiga pessoal, que não é figurinha carimbada, que está sempre aqui, ou pelo menos marca presença sempre, que eu veja, né? Porque se você só passar por aqui e deixar seu like, eu não vou saber que é você que está aqui. Então, mesmo que esteja sempre. Mas quando eu vi que era uma pessoa que não costuma se manifestar sempre, isso fez ainda mais diferença. Então, Lauriane, um beijo enorme no teu coração, gratidão eterna e infinita. E eu vou continuar aqui. Por todo mundo que é figurinha carimbada aqui. As migas, as colegas aí de auditório, né? Mas você tem um assento especial agora, tá? Você tem o teu assento VIP ali na frente, no gargarejo, tá? Ave Maria, bora. Bora, Dandara, senão o negócio não sai hoje. Senhor da Glória. Vamos lá, gente. Ó, não esquece, hein? Já tá inscrito? Se não tiver e gostar do vídeo, por favor, não custa se inscrever, tá? Tô super precisando dessa força. O canal precisa voltar ativa. Fiquei um ano e meio parado. Preciso voltar a monetizar esse canal. E não te custa nada inscrever, né? Deixar o like. Como eu já falei, o universo gosta de gente que age na base da troca, né? Se você tira proveito, você retribui. E não te custa nada, né? Então, dá essa força aí pra nós, tá? Então, bora lá. Vamos ver o que nós temos aqui hoje. Até porque hoje sextou, né, meu povo? Graças a Deus. Vamos lá. Hoje, quando eu tava embaralhando, tiveram 3 cartas que viraram pra mim. Uma do Oráculo da Lua, uma... acho que do Cleópatra. Ai, já esqueci. Depois eu lembro. Bom, tem umas cartas que são figurinha carimbada, né? Eu já tiro sarro, por exemplo, da carta do urso, que praticamente marca presença em toda tiragem. Essa aqui do
do Oráculo da Lua também adora aparecer, né? Todo mundo que acompanha os vídeos aqui já viu essa carta. A carta do equilíbrio. Linda, maravilhosa, né? Equilíbrio, essa coisa que a gente tem que buscar e que fica muito mais fácil da gente encontrar. Aliás, não só mais fácil, é o caminho para se encontrar o equilíbrio, é o autoconhecimento. É não fugir da sua sombra. Não fugir daquilo que te dá medo, não fugir daquilo que te dá vergonha, porque a gente não se orgulha de tudo que a gente sente. Tem hora que a gente fala, graças a Deus, que telepatia não é uma coisa comum, né? Senão, como é que eu ia fazer para calar a boca dos meus pensamentos? Igual eu, né? Mandei mensagem para a moça lá hoje, falei, quem que é a bênção que tá aí no atendimento? Mas a bênção ali tava bem entre aspas, né? Para não falar uma outra coisa negativa, né? É assim, gente. Ai, Dandara, você se orgulha? Não, eu não me orgulho. Mas eu sei que isso é humano. Até porque eu não fui lá xingar ninguém, eu não fui lá destratar ninguém. Até na hora de conversar, né? Na paralela, com a amiga, fazer fofoca com a amiga na paralela, eu chamei de bênção, mesmo pondo entre aspas. Mas eu tava de saco cheio, porque, sabe, eu merecia mais atenção do que eu tava recebendo. Então isso é humano também. Então é bom também a gente olhar para isso, para quando a gente não se orgulha de certos sentimentos, porque às vezes realmente a gente precisa trabalhar naquilo e precisa mudar aquilo, e a gente sempre pode trabalhar naquilo e melhorar aquilo, tá? Mas serve também para a gente relaxar um pouco, porque tem gente que segue esse tipo de canal meu aqui, provavelmente a esmagadora maioria, se não todo mundo, se cobra horrores, né? E às vezes a gente precisa se cobrar um pouco menos. Ah, eu tô de saco cheio mesmo. Hoje eu tô virada no giraia. Foda-se. Falei. Tomara que o YouTube não me penalize. Mas é isso, gente. É tocar essa corneta mesmo. Ué, eu nem no paralelo eu não xinguei a pessoa de nome feio. Né? Então, relaxa. Você tem o direito de não estar tão equilibrado assim, né? Ninguém é zen o tempo todo, não dá, nem Jesus conseguiu. Então, se nem ele... Então, vamos ver, tá? Equilíbrio. Tomara que a gente chegue aí chegando com uma ferramenta de autoconhecimento, porque autoconhecimento, além de ser poder, é a maior ferramenta de equilíbrio que existe. Você aprende a dosar a força que você tem que pôr nas coisas, que você pode pôr nas coisas. Você aprende a aceitar o que você sente e justamente aceitando e conhecendo aquilo que você sente e que é da sua sombra, você não reage. Você não sai por aí com o dedo no gatilho, como eu vi hoje um reel lá no Instagram que falava sobre isso, sobre como as pessoas hoje andam por aí com o dedo no gatilho. Ele perguntava, tipo, se o seu companheiro ou companheira te der uma resposta no tom errado, quantos segundos você vai levar para dar a patada de volta? Né? Dedo no gatilho, coisas que podem ser evitadas. Então, o autoconhecimento serve para a gente equilibrar. Primeiro, não se deixar explorar, não se deixar sempre em último lugar, né? Aprender a aceitar as nossas sombras, porque elas fazem parte de quem a gente é. Como eu já falei para você, uma sombra minha, a raiva, é uma sombra que em mim, ela não é negativa, nunca é negativa. A minha raiva nunca é direcionada contra algo ou alguém. Ela é sempre direcionada a meu favor. Quando eu sinto raiva, mas é porque uma pessoa me fez isso ou me falou aquilo.
Ok, foi isso que provocou a minha raiva. Mas eu uso a minha raiva para me defender e para fortalecer o meu empoderamento. Para fortalecer meu amor próprio. Não, pera lá, aqui tu não vai pisar no meu calo, não. A raiva, para mim, ela é positiva. Ela me dá força para me proteger, para me defender. Então, isso é o uso da raiva de forma totalmente equilibrada. Né? Então, vamos nessa direção aí, porque neste canal o objetivo é este. Bora lá. Equilíbrio trouxe o oráculo da Lua. Vamos ver agora o que é que vem através do oráculo astral. Essa. Mas tá suave. Aqui foi suave. Eu fiquei na dúvida porque não deu aquele tranquinho bem. Tem umas que dão tranco. Ui, né? Essa aqui foi tão suave que eu tive dúvida. Esta carta nos visitou naquela tiragem da gravidez inesperada. Elemento ar, sopro de vida. Tudo a ver, né? O equilíbrio traz pra gente esse sopro de vida. O equilíbrio traz pra gente a capacidade da gente se sentir bem, né? De uma forma linear. Estar bem não é estar explodindo de felicidade. E não é também só não estar chorando lençóis. Estar bem é estar estável, linear. Tem gente que acha que, tipo, eu acordo, todo dia eu acordo mais ou menos do mesmo jeito. Será que isso está errado? Se você acorda do mesmo jeito, mas não se sente mal, e pelo contrário se sentir bem, bom, então tá tudo certo, né? Porque o objetivo é esse mesmo, o objetivo é a estabilidade. O que fica naquela, gangorra para cima e para baixo, são emoções em desalinho. Então, o equilíbrio sempre traz, com certeza, esse sopro de vida, essa sensação gostosa de estar bem. Que inclusive a Dandara tá de novo em busca dela, porque eu tava assim, né? Aí de repente eu tive uns problemas aqui que... Enfim, tadinha da Dandara, ela vai continuar sempre correndo atrás de estar bem. Mas o que eu vou fazer? Assim mesmo, né, meu povo? Tadinha o escambau. Ontem mesmo falei isso no vídeo. Aqui não tem tadinha, não. Aqui não tem vítima de coisa nenhuma. É assim que eu sou e boa. Tem que correr atrás do meu bem-estar, da minha linearidade? Tem. Então vamos correr atrás, né? O pior que pode acontecer é eu deixar o canal sem vídeo. Bora lá. Esta. Uou! Carta forte. A morte de César. Quando o centro cai, só os fortes continuam girando. Eita ferro! Ai, Deus. Eu fico tentando achar ponto sem coisa. Eu não tenho, né, gente? Eu não tenho. É na luz mesmo que eu tenho à disposição aqui. Eu não tenho luz especial. Então eu fico tentando caçar os pontos da tela onde não dá brilho. Mas enfim. É uma carta muito forte.
Quando o centro cai, só os fortes continuam girando. Olha, é óbvio que a gente tem alguma coisa muito séria que aconteceu aqui, tá? E assim, a princípio, eu imagino que tá falando de uma pessoa que tá conseguindo, que é essa pessoa que foi descrita aqui na carta de Cleópatra, ó. O centro caiu, mas os fortes continuam girando. Eu acho que nós estamos falando dessa pessoa aqui, ó. Aquela pessoa que é do jeitinho que eu descrevi ontem, do jeitinho que eu venho falando das coisas. Aquela pessoa que simplesmente, ela pode até tomar um susto e um baque logo de cara. Somos todos humanos. Mas aí ela deixa a criança interior dela dar uma sapateadinha para aliviar ali o golpe, né? Do susto. E depois ela simplesmente encara a realidade e vê o que dá para fazer com isso. Isso é equilíbrio. Isso é estar bem. Isso é se manter sempre à flor da água ao longo da vida. Então, creio eu que é de pessoas assim que nós estamos falando aqui hoje. Que infelizmente não é a Dandara, né? A Dandara aprendeu a ser forte e de vez em quando ela dá uma desabada. Não, mas o cerne tá sempre ali. Aquela estrutura, né, não cai. É igual eu falei para vocês, o que aconteceu comigo aqui, o que está acontecendo comigo aqui recentemente, meu telhado desabou, mas a fundação é muito sólida, né? Então, mas que eu não sou essa pessoa linear, infelizmente eu não sou, né? Paciência, quisera eu. Hoje nós vamos aí com o tarô das bruxas. Eu tenho uns outros tarôs aí, eu preciso dar uma olhada neles para pegar os arcanos maiores. Vamos ver se eu faço isso esse final de semana. Não, Dandara, sem cortar. Ah, mas aí, ó, que espetáculo. Pleníssima sacerdotisa, ó. Pura sabedoria, puro equilíbrio, pura serenidade. É a tríade: sabedoria, equilíbrio e serenidade. Pessoas que sabem viver. É lógico que nós não estamos falando de pessoas aqui que, essa pessoa então nunca fica mal. Ué, todo mundo tem um dia ruim de vez em quando, né, gente? É claro que de vez em quando a pessoa fica mal. É claro que a pessoa pode até ficar um pouco deprimida por alguns dias, dependendo do momento. É lógico que uma pessoa dessa também entra em luto. Ué, é humano, é igual a todo mundo. Mas é uma pessoa que tem uma maturidade emocional absurda. Ela se abala pouco com os golpes da vida. E o pouco que ela se abala, ela se refaz muito rapidamente. Resiliência. Como eu falei aqui, sabedoria, serenidade e equilíbrio. Maturidade emocional. Bom, o que nós estamos vendo aqui, o que as 4 cartas me contaram aqui até agora, elas me descreveram esta pessoa, que é uma pessoa com o arquétipo sacerdotisa, mesmo que você seja um homem, tá? Sabedoria, equilíbrio e serenidade. Pessoas fortes, pessoas tranquilas, inclusive pessoas assim são excelentes líderes, né? Porque eles não entram em pânico quando o centro cai. O líder, se ele entrar em pânico quando o centro cai,
o resto cai todo mundo junto, né? E a gente sabe que teve um centro que caiu aqui. É só o que a gente sabe até agora. Então, o baralho cigano hoje vai ficar, né? Ele vai ser a estrela da questão da tiragem aqui, porque se ele não me contar bastante coisa, só tô vendo se não tá de cabeça para baixo. Se ele não me contar bastante coisa, esse vídeo não vai pro ar, porque não tem muito o que falar aqui. Vamos lá. Ok? Vamos ver as cartas. Temos a casa. A estrela. Tá lindo, fazendo sentido. Só que tá falando a mesma coisa. Desenvolve, gente. Socorro. Olha ela aí. Apareceu ontem também. A foice. A foice, óbvio que tinha que entrar, né, gente? Nós temos uma queda, né? O centro caiu ali. Então tinha que ter uma foice aqui. Um caixão. Temos o trevo. E agora do fundo, tá? O coração. A cruz. O navio. Engraçado, tem tanta carta do baralho de cigano que fica se repetindo, mas é que eu uso todo dia, né? E você veja que não é, além de não ser falta de embaralhar, ainda eu uso, cada dia eu uso um baralho diferente, né? Então não tem desculpa. Falar, ela não tá embaralhando, por isso tá saindo as mesmas cartas. Não, não é. E os pássaros. Coisa engraçada, porque essa tiragem tá parecendo demais, demais, demais com uma tiragem que eu já fiz aqui no canal. Uma história que eu já contei aqui. Justamente uma história de uma pessoa que consegue não entrar em pânico, né? E que consegue coordenar um grupo. E até naquela tiragem eu falei, você vai precisar ter muito carinho, muita paciência, muita sabedoria com uma pessoa que vai continuar surtada. Não sei se você se lembra dessa tiragem, eu me lembro. Aqui não tem a pessoa surtada, mas tá tão parecido. Vocês já sabem, se precisar eu vou abrir mais carta, né? Vamos ver. Vamos ver o que tá acontecendo aqui, ó. O que eu tô vendo aqui? Eu tô vendo aqui justamente como eu falei, é a mesma, é mais do mesmo, ó. Aqui eu tô vendo aquela pessoa que é o coração de tudo. Essa pessoa é a líder. Seja da família, seja do casal, seja da equipe de trabalho, da empresa, seja do que for. É ela que comanda, é ela que mantém a casa em pé, é ela que mantém tudo funcionando. É em torno dela que tudo gira. Ela é o eixo. Justamente porque é essa pessoa equilibrada, essa pessoa que sabe conduzir sempre alcançando os melhores objetivos, os melhores resultados para todo mundo. E aí depois a gente vê aqui a morte de César, né? O centro que cai e onde só os fortes continuam girando. Então nós vemos exatamente isso aqui, ó.
a queda, a morte de César, né? Para continuar usando aí a figura de linguagem. Só que essa pessoa sabe transformar, mesmo que seja um problemão, ela sabe transformar em, nem que seja assim. Não dá para negar que é um problemão. Mas então, vamos dividir isso em blocos, né? Vamos ver qual que é a primeira coisa que a gente pode fazer. O que é a primeira coisa que precisa de atenção, né? Aonde que tem um incêndio que a gente precisa apagar. E vamos ver também prioridade. Aonde que a gente precisa agir primeiro, inclusive para minimizar os danos. Sabe esse tipo de pensamento rápido e inteligente e que só uma pessoa equilibrada, serena, sábia, tranquila consegue ter? Então, essa pessoa, o problema tá aqui. E não é pequenininho, não. Que a foice não é problema pequenininho, né? Mas a pessoa consegue não deixar o tumulto tomar conta. E aqui, o que eu tô vendo aqui é que resolver essa situação vai exigir muito dessa pessoa emocionalmente. O que eu falei, né? Essas pessoas nunca estão mal. Isso é impossível. Somos humanos, todos, né? Então, isso vai exigir demais dessa pessoa emocionalmente. Ela faz parecer que tudo é fácil. Porque ela não entra em pânico. Ela não sai correndo, gritando, arrancando os cabelos da cabeça. Ela respira e quando ela fala assim. Nós vamos fazer isso, nós vamos prestar atenção naquilo, acode ali, você faz isso, eu faço aquilo, assim. Mas só que por trás, só Deus é que sabe o quanto está custando a essa pessoa emocionalmente manter essa fachada de tranquilidade, que não é uma fachada de falsidade, é uma fachada necessária. Porque como todo mundo conta com a estabilidade e o equilíbrio dela, se ela mostrar que ela está desequilibrada, aí pronto. Aí ninguém mais salve-se quem puder. Ela não pode. Veja que aqui ela estava bem e agora ela está enfrentando uma situação difícil. Não é aquela pessoa que pôs todo mundo na frente dela, que estava lá bancando a coitadinha. Não, ela é uma líder. Líder não faz coitadinho. Líder é pessoa equilibrada. Pessoa equilibrada nunca é coitadinha. Todo coitadinho é desequilibrado. Todo coitadinho é desequilibrado. Escreve aí que eu assino, tá? Então, é uma pessoa equilibrada. Ela não é uma coitadinha, ela sabe se cuidar muito bem, ela sabe estabelecer limites. Ela não deixa, não é porque tudo gira em torno dela, é ela que comanda, é porque ela é a líder. Mas isso não significa que ela deixa as pessoas abusarem dela. Ela sabe muito bem estabelecer os limites e fazê-los respeitar. É uma pessoa forte. Toda pessoa equilibrada é uma pessoa forte. Bom, eu não sei se vice-versa tanto assim, mas eu acho que quase isso, pelo menos. Mas toda pessoa equilibrada é uma pessoa forte. Você pode ter certeza disso. Só que, é como eu falei, ela faz tudo parecer fácil. Porque ela tem que fazer isso. Se o líder mostrar pânico, aí o pânico se alastra. E aí sai de controle e pronto. Mas só ela é que sabe. Quando eu digo ela, é a pessoa, tá, gente? Eu sei que aqui a maioria a gente fala pra mulherada mesmo. Mas se você for um homem, sinta-se sempre incluído e respeitado aqui, tá? Inclusive, se tiver algum homem aí que assiste, que
se reconhece, me dá um oi aí, eu vou ficar super honrada, tá? Então sinta-se representado aqui. Mas só essa pessoa sabe o quanto está custando para ela emocionalmente. E, inclusive, eu tô vendo aqui que por causa dessa coisa, isso afetou demais, isso machucou demais o coração dessa pessoa. E por conta disso, ela vai demorar um pouquinho mais, ou ela está demorando um pouquinho mais, aí depende da situação, tá? E você sabe que se você tá assistindo isso e tá vendo sentido nessa leitura, pode até ser que você esteja aí com outra pessoa que se parece com essa das cartas aqui na sua cabeça, mas a maior probabilidade é que você esteja se reconhecendo, né? Então você adapta aí ao tempo da situação. Mas o fato é que, por causa do profundo impacto, é por isso que a Cleópatra já veio avisando, gente, não foi pouca coisa. Foi a morte de César. Em termos da história da Cleópatra, né? A morte de César, putz, é exatamente o que fala aqui, o centro caiu. Só os fortes continuam girando. Então, o fato dessa pessoa ter sofrido um baque emocional muito pesado, vai fazer ou está fazendo com que ela esteja um pouco mais lenta em transmitir o comando, digamos assim, em dar as instruções. Talvez até você possa, sim, viu? Eu tô pensando aqui, talvez você possa até estar vendo, sim, outra pessoa aqui nessa tiragem. Porque faria muito sentido se você fizesse parte aí de um ecossistema qualquer, fosse família, trabalho, enfim. E aí teve um problemão aqui. A morte de César. Não é qualquer coisa. E aí aquela pessoa que é a líder desse ecossistema seu aí, ela sempre toma a frente e fala, calma que eu tô aqui, né? E aí já sabe o que fazer. E dessa vez você tá pensando assim, ué, mas cadê ela, né? A pessoa, cadê? Calma, porque ela tá respirando. E se for você tá respirando, né? Mas essa pessoa, então eu vou continuar falando a pessoa, tá? Que aí você sabe se é você, se é outra pessoa, enfim. Então essa pessoa, o baque tá muito grande, por isso ela vai demorar ou ela está demorando um pouco mais para tomar essa atitude de liderança, para assumir a liderança com clareza, como ela sempre faz, tá? Aí eu vou abrir mais carta aqui, meu povo, porque eu preciso entender mais coisa aqui, ué. Tá, foi um baque para ela. Então, ela tá demorando ou vai demorar um pouquinho mais para assumir a liderança. E cadê o fim da história? Socorro, né, cigano? Fala sério, cara. A chave. O livro. Cigano, socorro. Será que é eu que tô burra hoje? Vou tirar de cima agora, gente. Aí, ó, as nuvens e a árvore. Agora ficou um pouco mais claro.
não tem jeito da gente, daqui a pouco não tem espaço para pôr carta na mesa. Então vai ter que ficar desse jeito mesmo. Mas pelo menos clareou um pouco mais. Por que que isso abalou profundamente o coração dessa pessoa? E por que que aí, consequentemente, ela tá demorando ou vai demorar um pouco mais para assumir essa atitude de liderança? Porque ela também não estava preparada para isso. Olha aqui, ó. A chave com o livro vem dizendo que aqui vai ter que ser destrancado um conhecimento que a sabedoria dela ainda não tem. É uma situação com a qual ela nunca lidou antes. Então ela não tem bagagem, ela não tem experiência. Ela tem experiência de vida, ela tem sabedoria, mas ela não tem experiência prática no que está acontecendo aqui. Aí não é só o sofrimento. O sofrimento. Na verdade, o maior sofrimento dela aqui não é pelo que está acontecendo propriamente. O maior sofrimento dela aqui agora é justamente esse. Eu não sei como lidar com isso. É uma situação que pegou essa pessoa desprevenida. Ela nunca lidou com uma situação igual na vida dela. Então é como eu falei, ela tem experiência de vida, ela tem sabedoria, mas ela não tem experiência nesta situação, ela não domina. Então é por isso que ela está sofrendo demais. Porque ela sabe que esse ecossistema depende dela e está aguardando o comando dela e aguardando um comando com toda a serenidade que ela sempre conseguiu transmitir. Mas esse vai ser um desafio gigante para ela. Porque a sabedoria dela vai ter que destravar aí um conhecimento que ela não tem. Ela vai ter que produzir este conhecimento. Ela vai ter que usar a sabedoria e a inteligência dela, a bagagem de vida que ela já tem, para organizar as ideias, para pelo menos ter um primeiro plano. Eu acho que a gente tem que começar por aqui, porque ela vai achar, ela vai descobrir, procurar, pensar, raciocinar, para descobrir por onde que começa e o melhor caminho e que instrução que ela dá, porque ela não sabe. E é óbvio que não é difícil para ninguém imaginar que quando você está numa situação de comando e a situação é caótica, foi a morte de César, não foi qualquer coisinha. A situação é caótica. Você sabe que todo mundo ali conta com você e depende de você. E você mesma está se sentindo perdida, porque você fala, e agora? Nunca lidei com isso? Né? Como é que alguém vai ter conhecimento sobre algo com o qual nunca lidou? Você pode até ter ouvido falar, etc e tal, mas é diferente, é muito diferente você ouvir falar e de repente você tá ali no olho daquele furacão, né? Então é esse o motivo do sofrimento dessa pessoa. Ela tá muito angustiada, porque ela sabe o quanto é exigido dela e o quanto ela precisa oferecer, porque ela não tá aqui também falando, ai, coitadinha de mim, todo mundo fica só esperando de mim, todo mundo exige de mim, não é isso não. Ela sabe que ela é a líder aqui e que o ecossistema depende dela e precisa dela e tá tudo bem com isso. E ela é muito respeitada por isso. Ninguém tira farinha dela. Todo mundo respeita. Então, ela não tá, ai, nossa, porque eu, que não tem que ser eu. Não é isso. Ela tá apavorada porque ela sabe que, primeiro, ela precisa transmitir aquela serenidade de sempre que todo mundo está acostumado, e é muito difícil transmitir serenidade quando por dentro você está apavorado. Porque é como eu falei, é uma pessoa sábia, equilibrada e serena. Mas ela vai ser sempre assim? Óbvio que não, né, gente? Caiu uma bomba na vida dela aqui. Então é lógico que ela tá apavorada, tá? Então ela tá sofrendo porque ela tá apavorada sem saber, ela tá com muito medo de errar. Ela tá com muito medo de
deixar transparecer pânico, porque ela sabe que se ela deixar transparecer pânico, não vai dar o que preste, né? Ela não pode, o comandante não pode deixar transparecer pânico. Não pode. É por isso que ninguém chega ao comando da noite pro dia. Porque tem que ser uma pessoa muito preparada, muito estruturada emocionalmente, né? Fora a bagagem. Então ela tá sofrendo por causa disso, porque ela tá muito perdida. Ela tá, aqui ó, tá vendo? Ela tá completamente perdida. E o que ela tá fazendo é o que ela tem que fazer. Ela tá usando aqui agora a bagagem de vida que ela tem, a sabedoria que ela tem e a inteligência. Tá? Bolar um plano de ação para como é que nós vamos lidar com a bendita morte de César, né? Como é que nós vamos lidar com o que está acontecendo aqui nesse nosso ecossistema, tá? Então, se você é esta pessoa, se você se reconheceu aqui, bom, ainda falta Arcanjo Miguel falar com você, obviamente, autoridade máxima, inclusive. Mas vou euzinha já falar com você, tá? Tamo junto. Hoje eu não tenho um ecossistema que depende de mim, né? Eu sou solteira, eu moro sozinha, meu filho hoje é dono da vida dele. Mas assim, eu sei como é, pelo menos, ter essa sensação assim de eu preciso resolver. Por exemplo, eu já tive filho para criar, então quando a gente tem filho, né? Criei meu filho sozinha a maior parte do tempo. O pai dele estava presente, mas enfim. No dia a dia era eu e ele. Então, muitas vezes a gente sabe como é, né? Bate até uma solidão, assim, você falar, e agora? Eu tô no sufoco e eu preciso proteger o meu ecossistema, né? No meu caso aqui, eu só consigo pensar no ecossistema eu e meu filho. No máximo, eu, meu filho e meus bichos, né? Mas dá para saber que às vezes dá um pânico. Mas você vai dar conta. Só cuidado para não se exigir demais. Eu sei que esse ecossistema depende de você, da sua clareza. Eu sei que você é a líder aí, tá? A pessoa líder. Eu sei que você é a líder e eu sei que você não pode deixar transparecer pânico. E que isso nesse momento tá muito difícil. Mas aguenta firme. Aqui, ó. Tá? Ah, fuça aqui, minha filha. Fuça no meio dessa árvore aí que você vai achar galho, você vai achar folha, você vai achar flor, fruto. Você vai achar tudo aqui, ó. Ó o tronco dessa árvore mostrando para você a luz que sai daí de dentro. Ó, você é esta árvore, tá? A copa desta árvore é a sua inteligência. O tronco dessa árvore emanando luz é a sua essência. Essa pessoa incrível que você é, respira. E se for preciso, fala pra galera. Gente, aguenta aí, tá? Aguenta aí, porque eu fui pega de surpresa também. Eu vou aparecer com o plano. Eu sei que esse é o meu papel, é a minha função. Eu sei que é comigo. Mas me dá um tempinho aí que eu preciso parar pra pensar. Eu não tenho a resposta tão rápida quanto eu costumo ter. Né? Não precisa, claro, a gente sabe que não pode deixar transparecer pânico, mas talvez possa te ajudar. E veja que aqui eu tô te dando um conselho meio que de oferecida, porque eu nunca estive no seu lugar, tá? Mas assim, talvez eu possa dizer para você que se você conseguir transmitir para o seu ecossistema aí, com a tua, né, em cima do salto, como sempre. Não, calma aí. Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu só preciso de um tempinho, porque tá um pouquinho mais complicado do que eu tô acostumada. Calma, sabe? Só pedir um tempinho. Porque se você informa as outras pessoas que você precisa de um tempinho extra, você baixa a expectativa delas. Você baixa aquela ansiedade delas e até tua. Porque você fica ansiosa
porque você sabe que estão esperando teu comando. Então, se você conseguir, talvez, tá? Me desculpe, com toda a humildade eu tô tentando te ajudar, porque eu não sei do que eu estou falando. Eu nunca vivi isso. Mas se você conseguir, de alguma forma, com toda a serenidade e tranquilidade, pedir um tempinho a eles, sem que isso demonstre, né, transmita pânico a eles, isso, eles tiram a pressão, entre aspas, de cima de você, né, e aí você consegue respirar com mais tranquilidade, te ajuda. Eu sei que já tá osso, que você não sabe o que fazer, mas você vai saber, tá? Você só precisa de tempo. E quem sabe você só precisa agora conseguir esse tempo, avisa aí de algum jeito. Você é que vai saber como fazer isso. Aguenta aí que já já eu venho. Deixa eu pensar com calma, quietinha aqui no meu canto. Porque aí tira um pouco a pressão de cima de você. Para você poder respirar e desacelerar os pensamentos para conseguir chegar nisso aqui. Porque você vai conseguir. Você não tem dúvida nenhuma. É o que eu falei desde o princípio. Você tem a tríade mágica. Sabedoria, equilíbrio e serenidade. Você tem tudo que você precisa. Fora a bagagem, né? Bagagem de vida, inteligência, alta inteligência, não tenho a menor dúvida. Qual líder que é burro, né, gente? Ele não dura nem um dia na liderança. Todo líder é muito inteligente. Então, se você conseguir esse espacinho para respirar, quem sabe te ajude, tá? Porque eu vou jogar a bola principal para o Arcanjo Miguel, porque eu não posso te dar um conselho melhor do que esse, até porque eu tô me arriscando aqui, eu não domino essa situação, eu nunca estive no seu lugar, tá? Mas tu é fera, hein? Ó, vamos ver se o YouTube não escuta muito. Tu é fodona. Ou se for homem, já sabe, põe no masculino, tá? Tu é porreta, pode ter certeza. Vamos lá, Arcanjo Miguel, o que tu tem para falar para essa pessoa? Bom, ele trouxe aqui o escudo da proteção. Olha, ficou uma aqui. Essa aqui também é perfeita. Ela vai para você também. Tenho certeza que você vai tirar proveito. Eu vou até evitar de ficar fazendo muita interpretação hoje da carta do Arcanjo Miguel, porque o que eu podia falar sem, né, sobre um assunto que eu nunca vivi, que eu não domino, eu já falei. Então, eu vou fazer uma leitura bem feita, bem clara para você, que qualquer coisa você volta um pouquinho aí e escuta de novo, né? Escudo da proteção. Erga seu escudo espiritual com consciência, tá vendo? No fundo tem a ver com o que eu falei, que falar para as pessoas assim, me dá um tempinho aí que eu preciso ficar quietinha no meu canto aqui para eu pensar, com calma. Tá vendo? Tem isso também, ó. Erga seu escudo espiritual com consciência. Eu preciso de espaço, gente. Proteja seus pensamentos, emoções e intenções. Nem toda energia precisa ser absorvida. Provavelmente tem a ver com isso que eu falei para você. Além de tudo que você já tá, da barra que você já tá segurando, você tá segurando uma barra extra por pressão da espera das pessoas. Não é que elas querem, né? Não é que essas pessoas, eu sei que você diria também, eles não ficam me pressionando, eu sei. Mas fica subentendido, né? E aí pesa para cima de você. Então, se você conseguir tirar pelo menos o peso da expectativa e ganhar um tempo
sem esse peso nos ombros, provavelmente vai te ajudar muito. Nem toda energia precisa ser absorvida. Você não precisa absorver mais essa pancada de energia de expectativa, né? De gente ali ansioso. Permaneça firme, segura e alinhada, permitindo apenas o que fortalece e respeita o seu campo. Tá? Faz igual cachorro na matilha. Se precisar, se tiver algum meio apavorado aqui, você... né? Aí ele... e sai. Aí, né? Sai ganindo. Tipo, calma, tá? Calma. Eu sei o que eu tenho que fazer. Se você me der um tempo para eu pensar, a resposta vem mais depressa. Porque às vezes a gente tem que dar um chega para lá em algum mais aflito mesmo, né? Mesmo que a gente depois até fique com pena, que a gente sabe que a pessoa tá aflita porque tem motivo para estar. Mas às vezes a gente tem que exercer a liderança assim. Não, pera. Se você vier desesperado para cima de mim, como é que você quer que eu tenha silêncio e sossego para raciocinar? Com você gritando na minha orelha. Às vezes tem que ser assim, né? Então, ó, ergue esse escudo aí, tá? E a carta que sobrou na mesa é sobre o que tá acontecendo aí, né? Céu em movimento. Vou te mostrar e vou ler para você. Há desafios exigindo resistência emocional, né? Que nós falamos aqui, ó. Há desafios exigindo resistência emocional e clareza, o que é pior. Não lute contra a tempestade. Atravesse. O céu se reorganiza depois do caos. E você emerge mais forte e consciente do que antes. Então, essa eu vou deixar para você entender, você com o Arcanjo Miguel, o que exatamente que ele está querendo dizer para você aqui. Com esta frase aqui, ó, não lute contra a tempestade, atravesse. Eu tenho certeza absoluta, como eu não sei o que é, né? Eu não sei qual é a morte de César que aconteceu aí, então eu não consigo saber do que ele está falando. Mas você sabe. E eu tenho, aqui, aí entra a minha intuição. Eu tenho certeza absoluta que você, que sabe o que significa aí a morte de César na sua situação, você sabe exatamente o que o Arcanjo Miguel está querendo dizer para você quando ele diz não lute contra a tempestade, atravesse. Eu tenho certeza que isso aqui vai te dar, sabe aquele eureka? Isso aqui vai te dar o insight que faltava. Tá? Hoje eu estou lendo para pessoas com um nível de consciência que desafia o meu. Hoje eu estou lendo para pessoas que eu estou dizendo é entre você e o Arcanjo Miguel, porque eu não tenho como interpretar isso para você. Eu não conheço a sua situação, eu nunca nem fui líder de ecossistema nesse nível aqui. Então, eu tenho um limite até onde eu posso te ajudar. E aí entra a minha ajuda com a mediunidade. Eu tenho certeza que a hora que você escuta... Pode não ser exatamente agora, mas se não for agora, dorme com essa frase na cabeça. Que amanhã você acorda, ou você sonha com isso, com a resposta, ou amanhã você acorda com a resposta. Mas eu tenho certeza que é aqui, nesta frase do Arcanjo Miguel, que está a saída para você. Aqui, ó. A chave que vai destrancar todo esse novo conhecimento que você precisa ter. É nessa frase. Não lute contra a tempestade. Atravesse-a. Tá dado o recado. Mega dado. Master dado. Eu quase que... Aqui, ó. Eu já achei que eu ia ter que terminar o vídeo e entrar numa DR com cigano. Que eu falei, meu Deus do céu, tá de palhaçada com a minha cara, né? Mas é que era uma situação realmente muito complicada que ele precisava achar um jeito
de passar o que precisava ser passado, mas ele não tinha, ele sabia que não adiantava ele ficar enchendo a mesa de cartas, ou não adiantava ele escolher muito, não tinha como ele escolher muito as cartas, porque ia dar na mesma. Porque como eu nunca estive nessa situação, é muito mais difícil para mim enxergar a situação através das cartas, né? Mas aí acabou que chegamos onde precisávamos, né? Descobrimos por que você tá tão sofrida ou sofrido nessa situação, que é porque você é uma situação que você nunca enfrentou. Chegamos ao ponto que você, de repente, possa, né? Nem que seja uau! Nem que seja dando uma latida, né? Cutucando uns e outros aí, feito líder alfa na matilha, ganhando um espaço para respirar, e ainda veio para você essa frase que eu tenho certeza. Depois você me conta. Se não quiser contar nos comentários, aí na descrição do vídeo tem e-mail, tem direct, tem até WhatsApp, tá? Me conta. Se não foi aqui que veio a resposta para você, nessa frase do Arcanjo Miguel. Não precisa nem me contar a história, não. É só me deixar saber. A resposta estava na frase do Arcanjo Miguel. Hoje eu vou me dar por satisfeita. Meu povo, sejam muitíssimo abençoados, meu amor e gratidão eternos e infinitos. Namastê. Deus em mim reconhece, saúda, ama e abraça Deus em você. Beijo! E até segunda, se Deus quiser e Ele há de querer.